Boa tarde, galera do quarto ano, tudo bem? Estou aqui para gravar mais uma aula com vocês, tá? Uma aula sobre critérios de divisibilidade. Vamos junto? Vamos lá. Olha lá, galera. Vamos lá. Vocês sabem, né, que existem, na hora que a gente vai fazer conta de dividir, alguns critérios que permitem que a gente pode verificar se um número é divisível pelo outro sem precisar fazer a conta, sem precisar efetuar a divisão na prática. Essas regras são chamadas de critérios de divisibilidade. Então aqui, ó, critérios de divisibilidade. Então, em alguns casos, eu não preciso fazer a conta. Eu vou dar só alguns critérios, tá? São só 5. Vamos lá, galerinha. Primeiro, por 2. Ó, vamos falar sobre o critério de divisibilidade por 2. Eu escrevi assim: um número é divisível por 2 quando a ordem das unidades simples desse número ela é ocupada pelo 0, pelo 2, pelo 4, pelo 6 ou pelo 8. Então, a unidade simples ela tem que ser ocupada por um desses 5 algarismos. E também eu escrevi que todo número divisível por 2 é um número par. E você sabe quando o número é par ou ímpar. A gente precisa olhar para o algarismo da unidade simples. Então vamos lá. 324 é divisível por 2. Ele é porque o algarismo da unidade simples é o 4. Esse número ele é par. Se ele é par, ele é divisível por 2. Todo número par é divisível por 2. Outro exemplo, 725. Quem é o algarismo da ordem das unidades simples? É o 5. Aqui, ó, o 5. 5 não é um dos algarismos possíveis para que esse número seja par. Então, esse número 725 ele é ímpar. Se ele é ímpar, ele não é divisível por 2. Então, o número ele é divisível por 2 se ele é par. Se ele é ímpar, ele não é divisível por 2. Próximo critério, galera, divisibilidade por 3. Como é que a gente sabe se um número é divisível por 3? Vamos lá? Eu escrevi assim: um número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos de seus algarismos é um número divisível por 3. A soma dos valores absolutos de seus algarismos. A gente sabe que tem valores relativos e valores absolutos. Valor relativo depende da ordem em que o algarismo está. O valor absoluto não. O valor absoluto é o próprio algarismo. Então, eu tenho que somar os valores absolutos desse número e verificar se essa soma está na tabuada de 3. Se essa soma for múltiplo de 3, estiver na tabuada de 3, aquele número é divisível por 3. Vamos dar um exemplo? Olha só, eu escrevi 345 é divisível por 3. Mas por quê? Eu somei os valores absolutos de 345. Eu somei o 3, que é o algarismo da centena, o 4, que é o algarismo da dezena, e o 5, que é o algarismo da unidade. Somei os algarismos desse número, certo? Somei os valores absolutos dele. O 3, o 4 e o 5. E o resultado deu 12. 12 é divisível por 3. A soma é divisível por 3. Se a soma é divisível por 3, esse número é divisível por 3. Então, para saber se um número é divisível por 3, a gente vai somar os valores absolutos dos algarismos desse número e verificar se essa soma é divisível por 3. Se essa soma for divisível por 3, esse número será. Se essa soma não for, esse número não será divisível por 3. Vamos ver um outro exemplo? Eu botei que 121 não é divisível por 3. Porque olha só, vamos somar os algarismos. 1 da centena, 2 da dezena e 1 com a unidade. A soma dos valores absolutos dos algarismos desse número de 121 vai dar 4. E 4 é divisível por 3? 4 está na tabuada de 3? Não, 4 não é divisível por 3. Então, 121 também não é divisível por 3. Para saber
se um número é divisível por 3, a gente soma os valores absolutos dos algarismos desse número e verifica se essa soma é divisível por 3. Se essa soma está na tabuada de 3. Se ela estiver, esse número é divisível por 3. Se ela não estiver, esse número não é divisível por 3. Vamos para o próximo? Outra regra de divisibilidade, galera, por 5. Por 5. Como é que a gente sabe se um número é divisível por 5? Aí eu escrevi, um número é divisível por 5 quando a ordem das unidades simples desse número é ocupada pelo algarismo 0 ou pelo algarismo 5. Então, se você pegar a tabuada de 5, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. O algarismo da unidade simples de todos os resultados da multiplicação de 5 por alguém dá 0 ou dá 5. Então, se o número tiver como algarismo da unidade simples o 0 ou o 5, esse número é divisível por 5. Olha lá, eu botei 2, ó. O número 800 e o número 975 são divisíveis por 5. Por quê? Porque os algarismos das unidades simples deles são 0 e 5. Olha lá, quem é o algarismo da unidade simples de 800? É o 0. Está em vermelho, ó. Quem é o algarismo da unidade simples de 975? É o 5. Então, esses dois números são divisíveis por 5. Agora, eu dei um exemplo de quem não é. 642 não é divisível por 5. Por quê? Porque o algarismo da unidade simples dele é o 2, não é 0 e nem é o 5. Então, ele não é divisível por 5. Certo? Posso seguir? Estamos indo bem? Vamos junto? Vamos lá. Outra regra, gente, por 9. Regra de divisibilidade por 9. Eu escrevi que um número é divisível por 9 quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos é divisível por 9. Então, olha só, essa daí lembra muito a regra do 3. Soma dos valores absolutos dos algarismos. Então, eu tenho que somar os valores absolutos dos algarismos dos números e verificar se está na tabuada de 9. Então, vamos pegar um exemplo? Olha lá, galera. 837 é divisível por 9. Ué, por quê? Vamos somar os valores absolutos dos algarismos de 837. 8, que é o algarismo da centena, o valor absoluto dele é 8. 3, que é o algarismo da dezena, o valor absoluto dele é 3. 7, que é o algarismo da unidade, e o valor absoluto dele é 7. 7 mais 3, 10, mais 8 dá 18. 18 é divisível por 9? Sim, 18 está na tabuada de 9, professor. Então, se 18 é divisível por 9, 837 também é divisível por 9. Eu não preciso nem fazer a conta de dividir. Então, um número é divisível por 9 quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos é divisível por 9. Estiver na tabuada de 9. Se não estiver, não será. Olha lá, eu botei que 725 não é divisível por 9. Porque se eu somar os valores absolutos, ó, 7 mais 2 mais 5, deu 14. 14 não está na tabuada de 9. 14 não é divisível por 9. Se 14 não é divisível por 9, 725 não é divisível por 9 também. Sim? Vamos para mais uma regra? Ó, botei uma observação. Já ia esquecendo, né, professor? Todo número que é divisível por 9 também é divisível por 3. Todo número que está na tabuada de 9, galera, todo número que está na tabuada do 9 está na tabuada do 3. 9 vezes 1, 9, está na tabuada do 3. 9 vezes 2, 18, está na tabuada do 3. 9 vezes 3, 27, está na tabuada do 3. Todo número que é divisível por 9 é também divisível por 3. E a última regrinha, gente, é a divisibilidade por 10, que ela é bem facilzinha, né? Porque olha só,
Vamos pegar os múltiplos de 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. O que tem em comum, galera? Um número é divisível por 10 quando a ordem das unidades simples é ocupada pelo zero. Se esse número tem, na ordem das unidades simples dele, o algarismo zero, esse número é divisível por 10. Peguei 3 exemplos. Olha, o 120, o 1450, o 7850. Todos eles têm o algarismo da unidade simples, o zero, o zero no 1450, o zero no 7850. Todos eles são divisíveis por 10, pois a ordem das unidades simples é ocupada pelo algarismo zero, certo? E botei 2 que não são, 375 e 9187. Esses números não são divisíveis por 10, porque os algarismos das unidades simples do 375 é o 5 e do 9187 é o 7, não é o 0. Então, o número é divisível por 10 se o algarismo da unidade simples dele é o 0. Fechou? Nós falamos em critérios de divisibilidade por 2. Quando é por 2, quem lembra? Escuta, estou ouvindo. Quando ele é par. Quando o algarismo da unidade simples for 0, 2, 4, 6 ou 8. Perfeito. Quando ele é divisível por 3, quando a soma dos valores absolutos desse número for divisível por 3, estiver na tabuada de 3. Quando ele é divisível por 5, quando o algarismo da unidade simples for 0 ou 5. Quando ele é divisível por 9, quando a soma dos valores absolutos dos algarismos desse número estiver na tabuada de 9. Quando ele é divisível por 10, quando o algarismo das unidades simples for ocupada pelo 0. Vamos? Vamos junto. Vamos fazer duas atividades. Vamos ver se a gente conseguiu assimilar tudo aquilo que eu falei, tá? Vamos lá. Assinale a resposta correta. Então, eu fiz uma pergunta. Primeira pergunta que eu estou fazendo. 728 é divisível por 2? Tem um sim, tem um não. E por quê? É sim ou não? Vou esperar um pouquinho para você responder. Vamos lá? Quem marcou sim, acertou. E eu tenho certeza que você acertou. Por quê? Você poderia me falar, professor, 728 tem como algarismo da unidade simples o 8. E todo número divisível por 2 tem a unidade simples sendo 0, 2, 4, 6 ou 8. Perfeito. Agora, você também poderia ter me dito outra coisa. Professor, 728 é par. Se ele é par, ele é divisível por 2. Foi? Vamos para a próxima? 506 é divisível por 3? Vou dar um tempinho para você, responder. Quem respondeu sim ou quem respondeu não? Sim ou não? Como é que a gente sabe se um número é divisível por 3? Quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos estiver na tabuada de 3. Então, a resposta aí é não. Por quê, professor? Porque se você somar 5 mais 0 mais 6, vai dar 11. E 11 não é divisível por 3. 11 não está na tabuada de 3. Então, 506 não é divisível por 3. Terceira, 211 é divisível por 5. Sim, não e por quê? 211 é divisível por 5. Sim, não e por quê? Quem respondeu não, acertou de novo. Porque quando o número é divisível por 5,
quando o algarismo das unidades simples dele for 0 ou 5. E quem é o algarismo da unidade simples dele? É um 1. Então, o algarismo da unidade simples não é 0 nem 5, é um 1. Então, esse número não é divisível por 5. Mais uma. 620 é divisível por 10? Quem arrisca? Tô ouvindo você. Você falou sim. Por que você falou sim? Por quê? Isso, ouvi daqui. Porque ele termina em 0. Eu não gosto de falar a palavra termina, tá? Eu gosto de falar uma matemática mais, olha, elegante, então mais rebuscada. Então vou falar assim, olha, porque o algarismo das unidades simples dele é o 0. O algarismo da unidade simples é o 0. Todo número que tem um algarismo da unidade simples sendo o 0, ele é divisível por 10. E aí eu vou continuar. 343 é divisível por 2? Sim ou não? Quem respondeu não, acertou. Por quê? Porque ele é ímpar. Porque ele é ímpar. 343 é ímpar. Todo número divisível por 2 necessariamente precisa ser par. Então não é. Vamos mais um. 294 é divisível por 3? Sim ou não? Vou dar um tempinho para você fazer as contas. Posso? Foi? Vamos? O que eu preciso saber se o número é divisível por 3? Somar os valores absolutos de cada ordem. Então, eu tenho que somar 2 mais 9 e mais 4. 2 mais 9 dá 11, com mais 4 dá 15. 15 está na tabuada do 3? Está, professor. Então, 294 é divisível por 3, é sim. Por quê? Porque a soma dos valores absolutos dos seus algarismos é divisível por 3. E agora, gente, 975 é divisível por 10? 975 é divisível por 10? Vou dar um tempinho e já me responderam com rapidez. Não, eu escutei daqui alguém gritar não. É não, claro que é não, por que não? Porque o algarismo da unidade simples não é o 0. Porque um número divisível por 10 tem o seu algarismo da unidade simples sendo o 0. Foi? Vamos seguir? 320 é divisível por 5? Tan, 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 tan. Sim ou não? Sim! Por que 320 é divisível por 5? Porque o algarismo da unidade simples dele é o 0. E todo número que tem um algarismo da unidade simples sendo 0 ou 5 é divisível por 5. Então, galerinha, esse foi o primeiro exercício. Vamos fazer mais um? Vem comigo? Vem, vamos junto. Exercício 2. Atenção, podem existir várias soluções para o mesmo espaço, ou até não existir solução. Vamos ver. Eu cobri um algarismo do número. Esse número tem 3 ordens. Centena simples, dezena simples e eu tampei a unidade simples. Gente, vamos lá. Para esse número ser divisível por 2, quem pode ser o algarismo da unidade simples ali? Pode ser o 0, 360? Quem falou pode, acertou. Pode ser o 1, 361? Não, professor, não pode, porque senão ele fica ímpar. Então aqui podem ser quais algarismos? O 0, o 2, o 4, o 6 ou o 8. Porque todo número divisível por 2 é par, e para ele ser par, o algarismo da unidade dele precisa ser o 0, o 2, o 4, o 6 ou o 8. Perfeito? Vamos ver o próximo? Qual algarismo eu posso colocar aqui, ou mais de um, para que esse número seja divisível por 3?
Professor, para o número ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que estar na tabuada de 3. Então, já vou somar os valores absolutos. 3 mais 6, 9. 9 já está na tabuada de 3. Se eu colocar o 0, 3 vezes 60, continua 9 a soma. E ele vai ser divisível por 3. Então, pode ser o 0. Só o 0? Qual o outro número que eu posso colocar aqui, onde a soma vai continuar estando na tabuada do 3? Pode ser o 3. 3 mais 6, 9. Mais 3, 12. 3 mais 6, 9. Mais 3, 12. Pode então ser o 6, que é múltiplo de 3. 3 mais 6, 9. Mais 6, 15. Pode. Pode ser o 9, que também é múltiplo de 3. 3 mais 6, 9. Mais 9, 18. Então, ali pode ser o 0, o 3, o 6 ou o 9, que eles vão estar na tabuada de 3, vão ser divisíveis por 3. Agora, e para o número ser divisível por 5? Qual o algarismo da unidade para que aquele número seja divisível por 5? Me ajuda aí, galera. Qual é? E aí, galera? E aí? Para ser divisível por 5, quem pode entrar aqui? Um número é divisível por 5 quando o algarismo da unidade simples for 0 ou 5. Então, aqui pode ser o 0 ou pode ser o 5. Pode ser o 360 ou o 365. E divisível por 10, galera? Quando o número é divisível por 10? Quando o algarismo da unidade simples dele for o 0. Então, só pode ser quem aqui? O 0, 360. É um exercício, olha, que puxa a cabeça, que é para você pensar. Ele não tem uma resposta só. Ele pode ter mais de uma resposta, ele pode ter só uma resposta, ou ele pode nem ter resposta, certo? Vamos para o próximo. Quero que você pense comigo. Agora, eu tampei o algarismo da dezena. Esse número é 900, alguma coisa, e termina com 6. Pode ser 906, pode ser 916, pode ser 926, pode ser 936, certo? Agora, olha a pergunta, gente. Quais os algarismos, ou qual algarismo, ou se existe um algarismo que eu possa botar aqui na dezena para que ele seja divisível por 2? Alguém me responde? Todos. Todos? Por todos. Pode ser o 0, pode ser o 1, pode ser o 2, pode ser o 3, pode ser o 4, pode ser o 5, pode ser o 6, pode ser o 7, pode ser o 8 e pode ser o 9. Por que, professor? Porque para o número ser divisível por 2, ele precisa ser par. E a gente define par ou ímpar olhando por o algarismo da unidade simples, que já é 6. Esse número já é par. Então, ele pode ser 906, ele continua par. 916, ele continua par. 926, ele continua sendo par. 936, ele continua sendo par. 946, 956. Qualquer algarismo que eu coloque na dezena não vai deixar desse número ser par. Então, pode ser todos. Então, vamos para o próximo. Qual número eu posso colocar no algarismo da dezena para que ele seja divisível por 3? Um número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos desse número, dos algarismos desse número, estiver na tabuada de 3. Se eu somar, galera, 9 mais 6 já dá 15. 15 está na tabuada de 3? Tá. Então, eu também posso botar ali o 0, 906, porque eu não altero a soma. Eu posso botar o 3. Por quê? Porque vai continuar estando na tabuada de 3. 936, 9, 12, 18. 18 está na tabuada de 6. Eu posso colocar o 6. 9 mais 6, 15. Mais 6, 21. 21 está na tabuada de 3. E eu posso colocar o 9. 9 mais 9, 18. Mais 6, 24. Então, eu tenho 4 possibilidades para dezena, para que o número formado seja divisível por 3. Agora, por 5, galera, quando o número é divisível por 5? Quando o algarismo da unidade for 0 ou 5. Mas a unidade já é 6, professor. Então,
Nenhum. Ele nunca vai ser divisível por 5. Então não adianta eu botar o zero aqui. 906 não é divisível por 5. 956 não é divisível por 5. Porque esse número não é divisível por 5. Então não adianta eu botar nenhum número ali, porque ele não vai ser divisível por 5, porque ele não é. E divisível por 10? Quando o número é divisível por 10, galera? Quando o algarismo da unidade simples for 0. Já é 6, professor. Então não tem nenhum número que eu possa botar ali que vai fazer com que ele seja divisível por 10. Certo? Vamos para o próximo? 1400 alguma coisa 6. Eu cobri a dezena de novo, hein? Eu cobri a dezena. Esse número, qual algarismo eu posso botar aqui para que ele seja divisível por 2? É igual ao anterior, gente. Qualquer um. Por quê? Porque ele já é par, ele já é divisível por 2. Então, eu posso botar o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 ou o 9. 1406 é divisível por 2. 1416 é divisível por 2. 1426 é divisível por 2. Porque todos eles, eu colocando qualquer um desses algarismos, esse número vai continuar sendo par. Quando o número é divisível por 3, galerinha? Quando a soma dos valores absolutos desse número estiver na tabuada de 3. Então vamos somar os que eu já tenho. 6 com 4, 10, com mais 1, 11. 11 está na tabuada de 3? Não está não, galera. Aí eu posso botar um aqui. Se eu puser um 1 aqui, galerinha, vem comigo, colocando um aqui. 4, 6, 10, 11, 12. Pode, 12 está na tabuada do 3. Pode ser 1416. E aí, galera, qual o próximo que pode ser? Basta eu aumentar 3. Se eu colocar o 4 aqui, 4, 6 e 4, 10. Com mais 4, 14. Com mais 1, 15. Então, 4 também pode. Se eu puser o 7, que é mais 3 unidades, 6, né? E 4, 10, com mais 1, 11, com mais 7, 18. 18 está na tabuada de 3? Está. Então, 1476 é divisível por 3. E o próximo eu não tenho, porque o próximo é o 10, e 10 não é um algarismo só, é um número de 2 algarismos. Agora aqui, galera, divisível por 5. Esse número já é divisível por 5? Não. O algarismo da unidade dele é o 6, então não adianta eu botar nenhum número ali, porque ele não vai ser divisível por 5. E divisível por 10, galera? O algarismo da unidade dele, professor, é o 6. E para o número ser divisível por 10, a unidade simples tem que ser o 0. Então, não vai existir nenhum número que eu coloque ali que ele seja divisível por 10. E vamos para um último exemplo? Agora eu tampei a centena, ó, 8.000 alguma coisa 85. Vamos lá, galera. Que número eu posso colocar aqui para esse número ser divisível por 2? Pensa. Será que eu posso botar o 0? Um 1? 8.185. Ele vai ser divisível por 2? E aí, se alguém me falar assim, professor, esse número nunca vai ser divisível por 2, porque esse número é ímpar. Porque o algarismo da unidade simples dele é o 5. E para ele ser divisível por 2, o algarismo da unidade simples dele tinha que ser 0, 2, 4, 6 ou 8. Então aí não adianta o senhor colocar número nenhum, porque ele nunca vai ser divisível por 2. E eu vou falar que você é fera que pensou nisso. Então a resposta desse primeiro é nenhum. Vamos para o próximo? Que números eu posso colocar ali para aquele número ser divisível por 3? Professor, para um número ser divisível por 3, eu tenho que somar os valores absolutos dos algarismos desse número. 8 mais 8 dá 16. 16 mais 5 dá 21. Professor, 21 já está na tabuada de 3. Então, se eu colocar o 0 aqui, 8.085 vai ser divisível por 3. Se eu colocar o 3, ó, o 3 vai dar 21 mais 3, 24, vai estar na tabuada de 3. Se eu colocar o 6 ou o 9, que são os números que já são múltiplos exatos de 3, porque a soma já está dando 21. E agora, galera, que número eu tenho que colocar aqui para esse número ser divisível por 5? Quando o número é divisível por 5, galera,
quando o algarismo da unidade dele for 0 ou 5. Mas já é 5. Então, o senhor pode botar qualquer número ali, professor. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Porque qualquer número que eu coloque na centena, esse número vai ser divisível por 5, porque o algarismo da unidade simples dele já é o 5. E por ser divisível por 10, gente, quando o número é divisível por 10? Quando o algarismo da unidade simples dele for 0, mas aqui já é 5. Então, não adianta botar nenhum número. Não adianta botar o 0, não adianta botar o 1, não adianta botar o 2, porque ele não vai ser divisível por 10. Certo, galerinha? Então, a aula de hoje era essa. Agora, vocês têm um monte de exercícios lá na apostila para fazer, tá? Para exercitar, para treinar, certo? Para esquentar a cuca, certo? Fiquem com Deus. Grande abraço, beijos no coração. Nos vemos na próxima.